sucederá que se escucha diligentemente a voz de Jeová, tu Deus, procurando poner por obras todos os mandamentos que eu te mando hoje. Também Jeová, tu Deus, te enaltecerá sobre todas as nações da terra. Amém. Quando obedeças a voz de Jeová, tu Deus, venderás sobre ti todas estas bendições e te alcançarão. Amém. Aleluia, Jesus. É interessante que eu aprendo algo profundo aqui. Os irmãos podem assentar, né? É que este versículo de Deuteronômio, aqui esta passagem, nos ensina que não hace falta nós outros correr atrás de bênção. O que hace falta é nós obedecer a voz do Senhor nosso Deus, que as demais coisas Ele acrescentará em nossa vida, amém? E que o Senhor siga nos dando força, siga nos dando graça, que fortalecendo a nossa fé. Oramos uns pelos outros, porque a caminhada não é fácil para nada, pero devemos estar reunidos, unidos e perseverantes, porque estamos vivendo tempos complicados, pero a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado cada dia, e pedimos ao Espírito Santo que siga nos alcançando, siga nos acompanhando, e que a cada dia de nossa vida podemos acertar mais e errar menos. Pedimos a misericórdia do Senhor nosso Deus também, para que não entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Amém? Sou grato a Deus e agradeço essa oportunidade em nome do nosso Senhor. Amém. Amém, aleluia, glória a Cristo, bendito é Deus, glória a Cristo, aleluia. Amém, saúde meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glorifico a Deus por mais um dia estar aqui, cultuar a Deus, engrandecer a seu nome em nome de Jesus Cristo e saludar a los hermanos e ver que Deus todos os dias utiliza a seu povo, utiliza por meio de suas obras e do Espírito Santo de Deus para nos exortar, para nos colocar em lugar onde Ele nos vê. Amém? Vou compartilhar com os irmãos que está uma palavra que está em el livro de Juan, en el capítulo 1, el versículo es el 41, dice así: Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amém? Eu glorifico a Deus porque esta palavra, eu passei uma semana de muita tribulação e angústia em minha alma, por todo o que Satanás quer confundir-nos, desviar-nos do plano de Deus. Eu estava sentada e comecei a ler Juan. Eu sempre peço a ler Juan, não sei por que sempre peço a ler Juan. Aparte de ler qualquer outro livro, empecé a ler Juan sempre. E este dia empecé a ler Juan e Deus falou comigo. Em esta palavra, quando ele dizia Pedro, ele falava de Pedro e le nombrava, não? E dizia quem era ele, e era hijo de quem era ele. Então, Deus falou profundamente em mim. Porque nós, quando ele me falou do chamado, porque quando me chamou, e eu sou iglesiana, eu sou hija de la Benedita, e eu sou de Brasil, e eu sou, pero esto não é o que ele vê, porque Deus me foi mostrando todo o que era Pedro. Pedro cortou a oreja del soldado, Pedro negou a Cristo, a Pedro também lhe foi revelado por el Padre, por el Espírito Santo, que Cristo era a palavra de vida eterna, que não poderia, que ele era o Hijo de Deus. E então, isso é o que Deus nos vê. Quizás tu hasta hoje, assim como eu muitas vezes, há momentos que nós creemos que somos desde quando Cristo nos chamou, e não é assim. Ele nos vê mais allá, em outro plano.
Él nos ve en el reino de Dios, así como Él vio a Pedro, que cuando, aunque le negara, aunque fuera un simple pescador, aunque fuera un hombre conocido de aquella región, Él podía ser realmente este Simón, este Pedro que todos veían carnalmente. Aleluya. Pero Dios vio más allá de esto. Y así también Dios me vio y te vio a ti. Amén. Yo quería que esta palabra, que los hermanos tuvieran como un consuelo en el corazón, porque hay veces que hasta pensamos en desistir y no tener fe, porque parece que no hay respuesta de oración, parece que nos ponemos a orar y nada mueve, y nada pasa, y entonces parece que acabo de empezar y he caminado tanto, y es verdad, y hemos caminado tanto, y parece que Cristo acaba de nos llamar, pero tenemos que mirar hacia adelante, hacia donde Cristo nos ve y creer en eso. Aleluya. Porque Pedro también, él fue lo que fue en las manos de Cristo, aún habiendo negado, aún habiendo sido carnal, aún habiendo sido como era, impetuoso, pronto para actuar en la carne. Y entonces, hermano, aunque tú te ves así como el día que Dios te llamó, es por fe. Tú tienes que creer que Dios tiene un lugar en el reino. Y que tú tienes un ministerio. Y así como Pedro, tú también tienes un propósito debajo del cielo, que es hacer la obra de Cristo. Y no hay como empezar por el techo. No hay como empezar la casa por el tejado. Primero está el reino, luego se añadirá las cosas. Amén. Gloria a Dios. Yo glorifico a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor Celso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluya, gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Nuevamente estamos aquí como hermanos compartiendo la palabra Amém. y aprendiendo lo que Dios te haya enseñado esta semana. Amém, Jesus Cristo. Buenas tardes. Amém. Glória a Le invito a abrir su Biblia en Proverbios 3. Versículos 5 y 6. Aleluya. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor así: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amém. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amém, Jesus. Hay una cosa que nosotros, bien Leslie lo dijo ahorita, a veces tantas oraciones y no ves respuesta pronto, tú empiezas a dudar, ¿cierto? Empiezas a dudar y empiezas a declinar y empiezas a moverte tu fundamento. Pero necesariamente nosotros tenemos que poner todas nuestras cargas en el Señor. Aleluia. No hay momento para que usted y yo dudemos del Señor. Amém, Jesus. Sabemos que nuestro Padre está aquí, está su Santo Espíritu con nosotros y en nosotros. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué confiar en el hombre? ¿Por qué confiar en un procedimiento? ¿Por qué confiar en una persona que tiene el poder de hacer las cosas o no? ¿Por qué confiar en Él si tenemos un Dios que es todopoderoso? Aleluia. Amém. Yo le Aleluya. decía a mi esposa en estos días, no te preocupes tanto, porque ella estaba haciendo su trámite de nacionalidad española, ya que todos nosotros somos españoles, faltaba ella. Y ella muy ocupada y afanada. Ay, pero que no me ha respondido, no me ha llamado, no me ha mandado esto, aquello, lo otro, tú sabes, los nervios normales. Le dije, pon todas tus cargas en el Señor, Él hará, y quédate tranquilo. Bueno, sorpresa, hoy recibió un correo, y la señora es española. Aleluia. Amén, amén, Glória amén. a Deus. Aleluia. La señora tiene su doble nacionalidad, así que Gloria a damos la Cristo. gloria al Señor. Aleluya. Y eso yo le invito a todos, es que nosotros tenemos
que confiar simplemente en el Señor. Aleluya. Cuesta al principio, es difícil, pero poco a poco el Señor va orando, va labrando el camino, vamos aprendiendo, y así de poco a poco. Yo tengo un amigo en Venezuela que él dice que cuando él no puede resolver la cosa, él se rinde y deja eso así. Yo dejo eso en la mano de Dios. Señor, haz todo lo que tienes que hacer, y me olvido de eso, y él sigue. Porque él ha aprendido con el tiempo que es el Señor que hace todo. Amén. Y no nosotros. Entonces, fiemos nuestro camino, fiemos nuestro futuro en manos del Señor, y Él hará. Él hará. Como dijo Lesieni, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, y no vamos a partir de esta tierra hasta que el Señor cumpla el propósito de cada uno de nosotros. Y en ese propósito, en ese camino, el Señor está guiando, está pactando, está peleando la batalla, está luchando por nosotros, nos está oyendo, nos está sirviendo, nos está ayudando, nos está proveyendo. En el caso de los ángeles y del niño, siempre, el Señor siempre tiene el control. Entonces, fiémonos Aleluya. en Él. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Glória a Jesus. Bendiciones, irmãos, amém? Vamos orar por o pastor Odissé, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Estenda as mãos para cá. Glória a Jesus. A pastora será na boca de Deus, hablando conosco esta noite. Glória a Jesus. Poderoso e eterno Padre, soberano e santo, Deus de glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te adoramos por esta noite que nos proporcionaste, Pai, de estarmos reunidos aqui em tu nome para adorarmos e glorificarmos o Senhor. Senhor, apresenta-te tu hija, está o Deus na incumbência de traê-la conhecimento de tu palavra esta noite. Senhor, usa ela com poder da administração em nome de Jesus. Habla conosco, Padre. Habla, Deus, de uma maneira poderosa, Senhor, liberando vidas, sanando, renovando. Ó Deus, e que toda manifestação diabólica, Senhor, e toda incredulidade, dúvida, Senhor, pensamentos do diabo, seja destruído esta noite em nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha liberdade de usar tua hija e falar com tu povo, Senhor, e operar aqui esta noite. Obra de uma maneira poderosa, sanando enfermos, liberando oprimidos, tirando, Senhor, de tu glória e de tu graça. Seja conosco, Espírito Santo. Eu te alabo e te adoro por sua presença aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saludo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus por a oportunidade, porque eu sei que somos guiados por Ele, Espírito Santo, amém? E tudo que hacemos tem que ser com propósito em Deus. E eu quero que os irmãos abram vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, estarei lendo o versículo 11. É uma palavra que o Senhor ha ministrado em meu coração. E eu sempre digo, sempre que nós outros, eu por lo menos que vou trazer uma palavra, o Senhor primeiro habla comigo, amém? Porque é como eu dizer que uma comida está boa se eu não he comido, amém? Então, e na verdade o Senhor ministrou profundamente em meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? E que os irmãos estejam com os corações abertos, amém? Com o Espírito ligado em los cielos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com nós outros aqui essa noite. Amém? Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, dice Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para daros el fim que esperais. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? A irmã Gleiciane meio que confirmou um pouco a palavra, amém? Porque nós outros se movemos pelo Espírito Santo do Senhor e os Espíritos se comunicam, amém? E eu quero trazer uma palavra que diz: Deus tem o melhor plano e projeto para a tua vida, amém? Creia nisso. Porque muitas das vezes, irmãos, nós outros planeamos, e é correto, nós outros temos que planear, amém? Nós outros não podemos fazer todo a louco, né? Nós outros temos que planear as coisas.
Em Provérbio diz que nós outros planeamos as coisas, mas a resposta quem dá é Deus. Amém. Então, muitas das vezes, nós outros planeamos coisas e sai tudo ao revés daquilo que planeamos. Por quê? Porque a lo mejor não estava em los planos de Deus. Amém? Aleluia. Eu me acordo que agora este viagem que nós outros hicimos para o Brasil, eu havia planeado chegar em Brasília, estava em minha agenda, eu saí de aqui com todo planeado. Eu vou sair de aqui, tal dia vou chegar e vamos fazer isso e isso. O que passou? O voo retrasou e eu perdi o outro voo. Tivemos que dormir em São Paulo. Então, todo o que eu havia planeado, o Senhor disse: ui, não vai ser assim. Amém? Então, mas eu creio que os planos do Senhor sempre são o melhor para nossas vidas. Amém? Amém. E aqui o profeta Jeremias vai profetizar para o povo de Israel, um povo que foi levado ao exílio. Amém? E esse povo, eles estão aí cautivos, eles foram levados ao exílio, e eles não foram levados ao exílio por fruto do maligno, fruto da envidia, porque há gente que diz: é tanta envidia em minha vida, é tanta coisa. Não, foi o próprio Deus que os levou ao cautivo. Amém? Foi o próprio Deus. Há situações que o próprio Deus nos vai permitir passar, o próprio Deus nos vai levar a viver aquilo. Amém? Então, e eu aprendo, irmãos, que Deus sempre vai usar um Nabucodonosor para nos levar ao centro de sua vontade. Aleluia. Amém? O Senhor sempre vai usar uma pessoa. Se nós outros, o Senhor é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele vai criar situações, mas Ele vai nos trazer de volta para o centro de sua vontade. Amém? Então, é maravilhoso quando nós outros aprendemos a entregar e confiar no Senhor. E Jó mesmo disse que o Senhor é Ele que hace la llaga e Ele la vendará. Amém? Ele que hiere e suas manos cura. Então, eu te quero dizer, esse dolor que tu estás passando, essa guerra, essa tribulação não é para te matar. Amém? Mas é para curar outras pessoas. É para ajudar a outras pessoas. Amém? Muitas das vezes o Senhor nos permite passar por situações que tu, em esse momento, não entende. Tu não entende muitas das vezes, mas essa situação tu vai ajudar a outras pessoas. Amém? Então, há lutas e há guerras que eu já entrei, que eu já enfrentei, que eu dizia: ai, Senhor, passa de mim essa copa, pero passa muito rápido. Amém? Porque nós outros somos assim. Amém? Então, por quê? Porque nós outros miramos nossa estrutura. E quando nós outros miramos nossa estrutura, somos incapazes de vencer qualquer coisa. Amém? Então, e não é por mi físico, não é por mi voz, por cantar, por alabar, não. É por la graça do Senhor em mim. Amém? Então, pois, por mim mesmo, eu não estaria aqui. Por tu mesmo, tu a lo mejor não estarias aqui, não te levantarias nem hoje. Amém? Se fora por el inimigo de nossa alma, o ódio, as guerras que nós outros passamos, hoje tu não estarias aqui. Amém? Então, a Bíblia diz que o profeta tem que profetizar a este povo. E por quê? Porque o exílio, todo o exílio, toda a guerra que nós outros passamos tem um propósito. Amém? Tudo aquilo que nós outros enfrentamos em Deus tem um propósito. Porque Deus nunca nos vai exponer a um dolor, a um exílio, a uma guerra sem ter um propósito. Amém? Tu podes glorificar a Deus? Amém. Aleluia. E nosso problema é que quando vivemos uma luta, quando nós outros estamos em meio a uma guerra, a um dolor, nós outros queremos entender o processo. Quem já? Não. Amém? Pero se Deus for explicar tudo o que nós outros teríamos que passar para estar hasta onde estamos, tu crees que tu ibas querer? Amém? Se o Senhor for explicar que para eu estar hasta aqui, onde estou, eu tiver que passar a lo mejor tudo que eu he passado, eu ia dizer: Senhor, graças por elegir outra pessoa, eu não quero. Amém? Seria assim, irmãos, porque nós outros não temos, Deus não tem por que muitas das vezes explicar-nos tudo. Então, Deus, Ele não é nosso empregado.
Amém? O Senhor, Ele trabalha. Ele não trabalha para nós outros, mas Ele trabalha por nós outros, que é muito diferente uma coisa da outra. Então, eu digo, meu sobrinho, agora que há muitos irmãos que acompanharam, ele tem 23 anos. E de la noite para o dia, meus sobrinhos lhe cambiou toda a vida. Cambiou seu físico, cambiou sua maneira de viver, sua maneira de se alimentar. É que tudo cambiou. Mas eu sei que há propósito do Senhor em sua vida. Amém? Amém. Porque meu sobrinho, ele estava involucrado na casa do Senhor. Ele estava sendo a vontade do Senhor. Ele estava predicando, ele estava dedicado à obra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem propósito muito grande em sua vida. Só que ele, hoje mesmo, eu estava dizendo à pastora, acabo de ensinar ele na foto, foi sacado 5 litros de líquido de sua barriga. Hermanos, isso é impressionante. Eu, quando cheguei ali, eu se lhe disse, Senhor, dá-me graça para verlo. Porque te assustas, não? Ao ver um ninho de 23 anos com uma barriga tão grande, amém, só nos huesos. E se o Senhor for a dizer, Juan Gabriel, eu tenho propósito em sua vida, mas tu vas passar por isso, tu vas vivenciar isso em tua vida, tu vas sofrer isso. Irmãos, eu estou segura que ele iba a desistir em la metade do caminho. Nós outros desistiríamos em la metade do caminho. Nós outros, por isso que o Senhor muitas das vezes Deus não nos revela. Amém? Nós outros simplesmente temos que confiar e crer que o Senhor está na direção, está cuidando de nossas vidas. Amém? Porque se o Senhor mostrar as injúrias, as calúnias, todas as tribulações que nós outros teríamos que passar, nós outros não seguiríamos, irmãos. Não seguiríamos. As persecuções sem causa. Não tem coisa, irmãos, eu já padeci, já sofri persecuções sem causa. Isso é terrível. Não sei se, eu creio que muita gente já ha passado. Eu passei isso em meu trabalho. Eu ia chorando para o trabalho porque sabia o que tinha que enfrentar e saía chorando por tudo o que já havia passado. Era assim. Foram dias e dias. Que se eu crer em vidas passadas, eu ia dizer, em la outra vida eu devo ter perseguido muito essa pessoa, porque essa pessoa não tem sentido tudo o que hace comigo. Porque, irmãos, eu nunca lhe havia hecho nada, mas simplesmente me perseguia. Às vezes, muitas das vezes, nós outros também, por sermos não, de nossos países, as pessoas às vezes caímos em graça a muitos, então isso torna motivo de persecução. E eu comecei a orar, e eu dizia a minha madre, mamá, me ajuda em oração, porque eu necessito desse trabalho, porque eu estou sofrendo muito. Eu entro chorando e salgo chorando desse trabalho, Senhor, mas eu sei que foi o Senhor que abriu essa porta para mim. Amém. E eu não posso desistir, Senhor. E eu te pido, Senhor, que pela tua graça, por tua misericórdia, Senhor, o Senhor me colocou aqui, Senhor. O Senhor haga algo, Senhor, nessa empresa. Amém. Irmãos, e foi assim que Joy leva aí 13 anos em esta empresa. Graças a Deus. Que se eu me houvera desanimado em meio à persecução, em meio a todo o sofrimento que eu he passado, eu havia desistido. Mas quando o Senhor abre uma porta, nada pode cerrar. Amém? Mas isso nós outros temos que confiar e entregar todo nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia. Então, entenda uma coisa, que quando alguém se levanta contra a tua vida, não é contra ti, mas é contra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? O inimigo muitas das vezes, ele não quer matar a Gleiciane, ele quer matar o ministério que tem na Gleiciane. Amém? Muitas das vezes o inimigo vai tentar herir o nosso filho, mas não é o Alejandro, é um futuro pastor. Amém? Então é sempre isso, não é sobre mim, é sobre aquilo que o Senhor ha depositado em minha vida, que o inimigo se levanta. Então é quando nós outros temos que clamar e buscar e revestir-nos de oração. Amém? Porque o Senhor, aquilo que Ele tem propósito em nossas vidas, Ele vai se cumprir. Amém? E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta para ensinar os planos e o projeto que Deus tinha para aquele povo, porque havia um projeto para aquele povo. Há um projeto para a minha vida, para a tua vida. Há uma promessa do Senhor para nossas vidas. Amém? E eu não sei se a vós outros também já os ha passado que lutar contra Deus.
Eu já lutei muito. Eu queria que Deus se adaptara a meus projetos. Amém? Eu queria assim, Senhor, eu quero te servir, pero aí cantar em alabança, nada mais, não quero estar bem assim. Sabe? Eu relutava contra isso, porque eu dizia, ministério, o Senhor tem só para minha irmã, que é pastor, minha irmã. Eu não. Sabe? E foi muito tempo assim, eu relutando, não? Pero eu entendi que não é Deus que tem que se adaptar a meus projetos, é eu deixar meus projetos e entrar nos projetos de Deus. Amém? É isso, irmão. E é maravilhoso viver as promessas e os projetos que Deus tem para nossas vidas. Amém? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Amém? É só nós outros viver em sua presença. É só nós outros crer que nós outros temos um Deus todo-poderoso. Amém? Então, se o Senhor te pergunta, oi. Amém? Hasta quando vas huir daquilo que o Senhor tem para tu vida? Há muita gente huindo, irmãos. Há muita gente huindo, inventando excusa para não fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes usa a excusa do trabalho, usa a excusa do marido, usa a excusa de não há. Aleluia, Deus. Por isso sofrimos, porque estamos peleando contra Deus. Amém? O Senhor nos está chamando e nós outros estamos. O Senhor está e nós outros estamos aí. Amém? E Deus tem planos excelentes para a minha vida e para a tua vida nessa terra. Amém? É em essa terra. E eu te digo, esse dolor, a guerra, nada vai impedir, amém? Que o que Deus tem para a tua vida aqui. Amém? Então, e eu sei que os que estão aqui é porque necessitam ouvir essa palavra. Amém? Eu sei. Porque o Senhor é assim. Muitas das vezes, nós outros decimos, se fora fulano, se fora tal. Não. É eu que necessitava ouvir essa palavra, és tu, amém? Porque o Senhor, Ele trabalha com propósito, amém? Então, eu glorifico a Deus. Aleluia. Porque hoje, eu vivo nos projetos de Deus e o propósito de Deus e sou feliz, amém? Enfrentamos luta? Claro que sim. Enfrentamos guerras? Somos atribulados? Sim. Mas temos as mãos do Senhor. Eu sinto as mãos do Senhor constantemente sobre minha vida. Eu sinto as mãos de Deus sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu trabalho. Eu sinto, por quê? Porque eu decidi viver a vida de Deus. Amém? Decida viver a vida de Deus. Decida viver a vontade de Deus. Então, não tenhas medo. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o Senhor me hizo entender isso, irmãos, que viver meus projetos não me traria felicidade. Amém. Amém? E tu perguntas, pero Deus vai obrigar eu a viver algo? Viver sua vontade? Não. O que o Senhor faz, Ele nos vai encaminhando carinhosamente hasta nós outros chegarmos ao centro de sua vontade. Aleluia. Ele vai assim despacito, com cuidado, mas com muito carinho. Amém. Pero Ele nos traz ao centro de sua vontade. Amém? E há algumas lições neste texto que eu quero que tu aprendas e guarda em tu coração. Amém? Amém. Primeiramente, o plano de Deus não é de nosso tamanho. Amém. Por isso, muitas das vezes, nos desesperamos e não creemos. Porque os planos de Deus nunca vão ser de nosso tamanho. Amém? Porque às vezes nós outros, se tu miras, tu empiezas a mirar tua história, de onde saliste, tua família, e tu vais dizer, não, Senhor, não sou eu. Não, isso é impossível que o Senhor me elija. Por quê? Porque é mais grande que o Senhor tem para nós outros. Aleluia. Amém? Não é o que tu pensas, não é mirando tua história, mirando teu passado, mirando tua família, não. O plano de Deus é muito mais grande que a mim, que tu. Entendas isso. Então, quando deixa de querer comparar, amém? Deixa de querer comparar com a realidade que tu estás vivendo. Amém. Quando Deus hace uma promessa, nós outros começamos às vezes a mirar a realidade que estamos vivendo e pensamos, é impossível que isso passe. Amém?
Mas não é assim, porque os planos de Deus são mais grandes que os nossos, são maiores, são melhores que os nossos. Amém? Muitas das vezes nós outros vamos nos frustrar em nossos planos, mas em os planos de Deus nós outros vamos ser vitoriosos. Amém? Então, para Deus, Ele diz: és contigo. Às vezes nós outros dizemos: não, Senhor, mas és contigo, és com tua casa, és com tua família, que o Senhor tem um projeto. Aleluia. És com tua família, és lá em tu trabalho, és contigo que o Senhor tem um projeto. E o profeta Isaías diz, em versículo 55, capítulo 55, versículo 8, diz: porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, Aleluia. Glória a Deus. nem vossos caminhos, meus caminhos, Glória a Deus. dijo Jeová. Como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos. Amém. E meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Aleluia. Então, pare de querer ser pequeno. Amém, Jesus. Irmãos, eu tinha esse costume de auto-me diminuir. Amém, Jesus. O pastor sabe disso. E ele sempre foi o que me meteu hacia adelante. Amém, Jesus. Por mim mesma, eu não estaria aqui. Ele sempre, os pastores sempre me ajudaram. Aleluia. Eu auto me diminuía. Eu sempre me via incapaz. Amém? Então, muita gente faz isso. Nós outros temos essa tendência às vezes, mas temos que mirar que não é nós outros, é Deus em nós outros. Aleluia. Nós somos nós outros. Então, não relute contra aquilo que às vezes algum ministério que o Senhor tem para a tua vida. Não vai ser tu, vai ser o Senhor em tua vida. Amém. Amém? Nunca. Não tente diminuir aquilo que o Senhor só quer fazer crescer em tua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deixa o Deus. Senhor te usar da maneira que Ele quer. Amém? Glória a Então, Deus. eu era assim. Porque entendo uma coisa: promessa não combina com o cenário. Se vamos por la Bíblia, vemos que todas as promessas que o Senhor hizo, mira como estava cada um deles. Amém? Imagina Sara e Abraão. Quando Deus hizo a promessa de dar-lhes família e filhos, já estavam maiores. É como se chega a hora que uma senhora maior de 90 anos e diz: estou embaraçada, vou ter filhos. Nós outros vamos dizer: impossível? Impossível. Então, as promessas, elas não combinam com o cenário. Amém, Jesus. Não combina, não Aleluia. pega. Às vezes, se nós outros miramos o cenário, vamos dizer: é impossível que isso passe. Então, por isso sofrimos, porque o Senhor está dizendo: entra, nós outros queremos sair. O Senhor diz: vá para a direita, nós outros queremos ir para a esquerda. O Senhor diz: firma, nós outros dizemos: não sou capaz, Senhor. Amém? Estamos sempre relutando contra aquilo que Deus quer para nossas vidas. Aleluia. E promessa, ela nunca vai combinar com o cenário. É sempre, se miramos na Bíblia, quando Deus fazia uma promessa, onde estavam eles? Onde estava José? Onde estava Davi quando foi ungido a rei? Amém? Onde estava Davi Amém, Jesus. quando foi ungido a rei? Ele não estava aqui, ele não estava em uma escola, ele não estava aprendendo, ele não estava aí aprendendo a ser rei, estudando, não, ele estava em el campo com as ovelhas. Aleluia. Parecia impossível que ele fora rei um dia, e para ele chegar a ser rei, desde que foi ungido a rei, tardou muitíssimo tempo. Amém, Jesus. Ele foi perseguido e tentaram matá-lo. Amém, Deus. Por quê? Porque promessa não combina com o cenário. Amém? Aleluia. Promessa, nós outros, quando Deus assim, nós temos que mirar para Ele. Nós outros temos que crer em Ele. O que passa é que quando recebemos uma promessa, aí passa um dia, uma semana, um mês, e não passa aquilo que foi prometido, e nós outros já temos a tendência a hasta olvidar. Hasta olvidar de aquilo que o Senhor ha prometido para nossas vidas. Mas as promessas do Senhor não têm tempo. Amém. Amém? Ela não, como quem diz, não caduca. Amém. Amém? Glória a E o Deus. profeta Jeremias foi quem escreveu essa carta, uma carta para o povo. E o texto que leemos foi uma parte da carta escrita por el profeta, para que o povo entendera que o que Deus tinha para eles seguia de pé. Amém? Aleluia. Independente Aleluia. do tempo, do cenário de
dolor, de lo que ellos estavam passando, aquela promessa ia se cumprir na vida de eles. E às vezes tu diz, mas eu recebi uma promessa já há mais ou menos 20 anos, quando Glória a eu Jesus. entrei, quando eu me converti a Cristo. Tranquilo, siga intacta essa promessa que o Senhor disse. Aleluia. Se passou um mês, passou um ano, 30 anos, não sei quanto tempo ha passado, ela siga intacta. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é clara, e o Senhor é claro, que Ele promete, Ele cumpre as promessas. Amém? Aleluia. E a Bíblia disse que os falsos profetas, havia uns falsos profetas aí em meio do povo, que começaram a profetizar ao contrário daquilo que o Senhor havia dito. Porque havia um tempo determinado para este exílio. E esses falsos profetas começaram a dizer que esse exílio duraria pouco tempo. E o povo começou a crer. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para ouvir pessoas que já têm os ouvidos taponados para Deus. E nem todos que dizem, assim disse o Senhor, é da parte de Deus. Amém. Tenha muito cuidado para escutar conselhos, orações de pessoas que não professam a mesma fé que nós outros. Amém. É muito peligroso, irmãos. É muito peligroso. Então, se o Senhor adverte esse povo, o Senhor disse, porque assim ha dito Jeová de los exércitos, Deus de Israel, não os enganem vossos profetas que estão entre vosotros, nem vossos adivinos, nem atendais a los sonhos que sonhais. Amém? Porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Não os enviei, a dito Jeová. Aleluia. Não havia sido o Senhor. Amém, Jesus. E há um perigo muito grande quando nós outros queremos escutar pessoas que não estão na direção de Deus. E se nós outros não estamos também na direção de Deus, podemos crer em essas falsas promessas, em essas falsas profecias. Amém? Então, se nós outros temos que ser guiados por el Espírito Santo. Amém, Deus. Em Jeremias 29:8 foi onde leí que os profetas, eles estavam enganando o povo. E Deus, irmãos, nunca nos vai conduzir a um exílio em la tierra sem antes haver estabelecido um tempo em el cielo. Aleluia. O Senhor nunca nos levará a um exílio em la tierra sem antes haver estabelecido um tempo em el cielo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O Senhor está querendo dizer que há tempo estipulado para essa luta que estás passando. Amém. Há um tempo estipulado, há um tempo já determinado para esta provação que tu estás passando. Amém, Deus. Amém? Glória a O Senhor, Ele é aquele que conhece todas as coisas. Amém, Deus. Grande Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele sabe todas nossas limitações. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele conhece tudo o que nós outros estamos passando. Amém, Jesus. Aleluia, Amém, Jesus. Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele é aquele que sonda nossos corações, Ele Amém. sabe. Em nome de Jesus. Amém? Então, em Jeremias 29:10 diz: porque assim dijo Jeová, quando em Babilônia se cumpla os 70 anos, eu os visitarei e despertarei sobre vosotros mi buena palavra para hacer-os volver a este lugar. Amém? Aleluia. Já havia um tempo estipulado para este povo. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor, irmão, o Senhor, Ele levou este povo ao cativo. Mas havia uma promessa e havia um tempo determinado para isso. Aleluia. E há um tempo determinado para nossas tribulações, para nossa luta que nós outros estamos Glória a enfrentando. Deus. Em nome de Jesus. Podes crer. Amém? Quando tu decides, Senhor, já não aguento mais. Senhor, eu cheguei ao limite de minhas forças, Senhor. Tu nunca vais chegar assim sem que o Senhor te levanta, sem que o Senhor te corra por la mão. Amém? Aleluia. O Senhor sempre está com nós outros. Aleluia. E eu me acordo que a hora mesmo, meu sobrinho estava, nós outros já estávamos, parecia que o Senhor usou uma pastora para dizer que o que vino atacar, o que meu sobrinho estava passando, realmente era para afetar toda a família. E assim sucedeu. Estávamos todos muito abalados
apertados, muito, sofrendo muito, ¿sabes? Com a situação. E eu me acordo que quando eu cheguei aí, quando eu quis ir para o Brasil, eu só lhe disse, Senhor, eu quero ir, mas com propósito. E se não for da sua vontade, eu pido que o Senhor tranquilize meu coração aqui nessa terra. Mas o Senhor permitiu que eu fora. E quando eu cheguei aí, minha sobrinha estava tendo crises de ansiedade muito forte. E eu me acordo que tão pronto eu cheguei na primeira noite, eu passei com ele. Eu passei a primeira noite com ele, irmãos, e ele começou a ter crise de ansiedade à noite. Então, eu me levantei e falei, vou orar. Vamos orar. Então, eu comecei a orar com ele. E depois comecei a colocar alabanças para ele. E ele foi tranquilizando. Segunda noite, ele queria que eu dormira com ele outra vez. Eu lhe disse, não, vamos turnar. Tu mulher também necessita passar a noite contigo. E ele sempre queria que eu fora. E assim foi várias noites. Irmãos, todas as noites que eu dormia com ele não dormia. Eu dizia, pero que passa? Eu lhe disse, quando eu venho dormir contigo, tu não dormes. E um dia eu dormi na residência com ele no hospital e era às 3 da manhã, ele despertou com ansiedade. E eu me acordo que eu dobrei minha rodilha e empecei a orar com ele. E demos uma volta por el pasillo do hospital. E ele se tranquilizou e foi quedando dormido. E assim foram várias noites assim. E quando eu volvi, a hora, um dia antes, no dia que eu volvi, ele começou a chorar. Ele disse, tia, es que tu tens muita paciência, eu sinto paz. Quando estás comigo, tu me acalmas, tu me tranquilizas. Eu lhe disse, pero não és a tia, és Deus. E quando eu cheguei aqui, eu lhe disse, como estás? Ele disse, eu estou bem. Ele disse, eu pensei que eu ia ter ansiedade quando te fueras. Ele disse, pero não és assim, eu estou bem. Eu lhe disse, por quê? Eu lhe disse, porque não era eu, era Deus. Amém? Não era eu, era Deus. Amém? Então, se Deus lhe disse, Senhor, havia um propósito neste viagem. Havia algo que eu sabia que era necessário e o Senhor conduziu. E minha sobrinha, irmãos, graças a Deus, os irmãos que oraram por ele está bem. Amém? Hoje ele sacou umas 5 litros de líquido da barriga, que isso ele tem que fazer uma paracentese a cada 15 dias, mas ele está excelente. Ele voltou a trabalhar, que ele trabalha em casa com páginas digitais, com publicidades. Ele voltou a trabalhar e ele está bem. Ele está bem. Então, eu sei que a promessa do Senhor tem para a sua vida se cumprirá. E o pastor disse, pronto, tu estarás em Espanha testemunhando. Ele disse, sim, ele está louco por venir. Amém? E eu estou segura que nós vamos ver ele aqui, predicando e testemunhando daquilo que o Senhor ha hecho em sua vida, irmãos. Porque ele é um predicador do Senhor. Amém? Porque eu sei que toda prova, toda guerra, toda enfermidade, tudo que nós outros passamos, há um tempo determinado em céu por Deus. Há um tempo para aquilo acabar, amém? E eu te invito a poner-te de pé agora nessa noite. Eu sinto na unção do Senhor aqui. Eu sinto na unção, eu sinto na unção do Senhor aqui neste lugar. Eu sinto os céus abertos aqui. Oh, alabasturi me canta, nega, santa, lasturi me andas. Eu sei que há um tempo determinado para toda a luta que nós outros, que tu estás passando, para esta guerra que tu estás enfrentando, para esse dolor, para essa angústia que tu estás passando. Há um tempo, assim como o Senhor determinou para aquele povo que estava exilado, assim como o Senhor determinou para aquele povo que estava cautivo, que o Senhor nos sacaria dali. O Senhor também tem uma promessa para a tua vida e tem um propósito. Há um tempo em que vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Abra teu coração aqui essa noite. Deixa o Senhor llenar tua vida aqui essa noite. Oh, alabasturi me canta, nébias, anda lasturi, anda nébias. Aleluia. Oh, Jesus, eu te pido que o Senhor visita, Senhor, os corações que estão abertos aqui, Senhor, como vai na terra.
palavra, Senhor. Aqueles que não dudam, Senhor. Aqueles que creem, ó Deus. Toma em tus manos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluya, Jesús. Alaba al Señor. Aleluya, creemos las promesas del Señor. Aleluya. O Señor te ha llamado. No depende da circunstância. A promessa não combina com o escenário. Pelas heridas, a pesar de las excepciones, yo te llamé. Senhor te ha chamado. O Senhor te está chamando essa noite. Os planos do Senhor são grandes. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Yo te llamé. O Senhor te guarda em todos os teus caminhos. Aleluia. Creia.